Salve Maria, dia 10 de fevereiro de 2021, da quinta semana do Tempo Comum, hoje a Igreja celebra a memória de Santa Escolástica. O Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 7, no versículo do 14 ao 23. Do Evangelho segundo Marcos, naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós nos deparamos com este trecho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, esta experiência que Jesus nos fala aos seus discípulos e a toda a multidão. Não é aquilo que vem de fora que torna o homem impuro. Jesus explicando aos discípulos, explica de modo tão simples, Come, vai para o estômago e do estômago vai para a fossa. Ou seja, tudo que vem de fora do homem, o homem se alimenta neste sentido e depois bota para fora. Mas Jesus fala que aquilo que realmente faz com que o homem cometa um pecado, que desagrade a Deus, que desagrade aos irmãos, é aquilo que sai, que brota do mais íntimo do seu ser, ou seja, do seu coração. Quando as pessoas querem fazer mal a outras, é no coração este sentimento. E Jesus, faz o elenco destas realidades que são más, que brotam de um coração incapaz de amar, de um coração que é incapaz de se alegrar com o outro. Tem gente que está completamente destruída, infeliz, porque não consegue, é impossível para ela alegrar-se com a alegria do outro. Por quê? Porque tem inveja, porque é uma pessoa que tem um sentimento pobre. E Jesus diz ainda mais, veja, do coração humano onde saem as más intenções, a imoralidade, veja, com certeza, Inclusive as imoralidades que são passadas pelos meios de comunicação, é um zap, Que muitas vezes a gente vê cada coisa que pela madrugada, Pelo amor de Deus. Pior ainda, às vezes quando mandam para o WhatsApp do padre e diz: ai padre, me perdoe, não era para o senhor. Se não era para mim, não era para ninguém. Porque se é algo que não é digno que o padre veja, assista, com certeza não é digno para pessoa nenhuma, Imagine se você fosse mandar uma coisa para Jesus. Você mandaria qualquer coisa ou qualquer porcaria? Não. Então, atenção. Depois ainda, roubos e assassínios, As pessoas vão maquinando como roubar, como destruir os outros. E hoje, tantos assaltos por causa de uma desgraça de um celular. A maioria dos assaltos na rua é para roubar o celular. Porque não existe uma política pública para rastrear os celulares.
as fábricas, as indústrias estão aí sempre para produzir mais. Fazem celulares bem chulos, né, que fácil se quebra, ou então é aquele que é tão alto o preço que a população não pode comprar, mas são os confiáveis, são os que dão uma certa garantia, né, que até os ladrões nem querem pegar. Depois vem adultérios, ambições desmedidas, né? A traição. Outro dia eu falava desta realidade, né? Quando a gente fala de adultério. Tem mulheres ou até homens que dizem bem assim: Deus colocou fulano ou fulana na minha vida, mas aquele outro já era casado. Deus compactuando com realidades de destruição de um matrimônio para formar um casal de segunda união que não vai receber a bênção de Deus. Deus não compactua com o que está no erro, na inverdade, não. Deus quer que o casal perceba o erro, baixem a cabeça um para o outro e recomecem. Aí sim. Depois, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Veja quanta coisa que brota no coração. Quanta gente sem juízo hoje. Pensa no imediatismo. Pensa no prazer pelo prazer, que se chama hedonismo. E não estão preocupados com o depois de amanhã. Só pensa no hoje, no agora. Mas a gente tem o amanhã, tem depois de amanhã, né? E tantas outras realidades. Eu sabia que quando começassem, né, a vacinação no Brasil, com certeza alguns iam fazer falcatrua. Olha aí o sentimento. Ainda vai o outro dizer na televisão: eu fiz vacinar a minha esposa porque eu a amo. E quem não ama a esposa ou o esposo? Quem não ama a sua mãe e o seu pai e quer que sejam vacinados? Não é? Um hipócrita que vai para a televisão e ainda pedir desculpa porque fez. Não, está errado. E tem que pagar. No Brasil o grande problema é esse, né? Muitos fazem e praticam o mal, são julgados e não pagam. Não vão presos. Por quê? Crimes de colarinho branco. São aqueles que a lei defende. Interessante que no Brasil a lei defende ladrão. E inclusive, não é, os que estão encarcerados receberão a vacina antes de nós, que trabalhamos todo dia, que sofremos todos os dias e que muitas vezes podemos ser assaltados, assassinados, né? Alguém da nossa família, e eles vão receber primeiro a dose da vacina. Por quê? Por que essa realidade? Temos que fazer frente e sermos contra. Nós que estamos fora é que temos direito, e não alguém que fez o mal e que está pagando por este mal. Precisamos estar alertas. Não é? Parece que nós somos uma sociedade de gente tapada, que a lei vem de lá de baixo, eles dizem que tem que fazer e a gente vai calado. Vamos fazer um panelaço para dizer não à vacinação, não é? Para os encarcerados. Eles têm que vir por último, se sobrasse para eles, porque eles já estão recebendo o que é merecido pelo mal que praticaram. E nós que não praticamos mal nenhum, vamos ser deixados por último? Por quê? 2 pesos, 2 medidas, ou uma lei que privilegia quem é bandido, quem é malfeitor? Fica aqui a reflexão. Mas, acima de tudo, saber que nosso Senhor nos adverte. É necessário que nós não cultivemos sentimentos ruins no coração, por mais deste meu desabafo, nestas realidades. Mas precisamos, né, cultivar o amor, a caridade, a misericórdia. Mas a misericórdia para conosco, para com os que estão ao nosso redor. E não para aqueles, não é? Claro que exercitaremos a misericórdia, os encarcerados serão vacinados, mas no seu tempo, depois que toda a população for vacinada, né? Porque eles estão sofrendo o mal que praticaram. Nós não praticamos nenhum mal. Estamos aqui querendo viver a nossa vida na justiça e na verdade. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.